Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 21 de março de 2024. Repercutiu bastante ontem a descoberta de um novo vetor de ataques de negação de serviço. Segundo acadêmicos do Instituto CISPA, que assinam o estudo, o ataque visa protocolos da camada de aplicação baseados em UDP que podem ser abusados de modo a criar um mecanismo de auto-perpetuação que gera tráfego sem fim em grandes volumes, sem qualquer limite ou maneira de interrompê-lo, de modo que a coisa pode escalar exponencialmente, levando a uma condição de negação de serviço em um sistema ou em uma rede. O ataque foi batizado de Loop DOS e só é possível devido a uma falha na implementação do protocolo UDP, catalogada como CVE 2024-2169, a qual consiste em uma checagem de pacotes inadequada, de modo que um adversário pode enviar um pacote falsificado que vai ser tratado como legítimo pelo UDP e esse iniciará a reação em cadeia. Os pesquisadores estimam que 300 mil dispositivos podem ser impactados por essa falha, bem como as redes em que eles estão instalados. Dentre essas tecnologias afetadas estão sistemas da MikroTik, da Microsoft, da Broadcom e da D-Link, dentre outros. E a Atlassian recentemente lançou correções para uma penca de vulnerabilidades. O destaque vai para uma falha crítica de SQL Injection que afeta a ferramenta de desenvolvimento de software Bamboo, tanto na sua versão server quanto na versão data center. A vulnerabilidade foi registrada como CVE 2024-1597 e atingiu a pontuação máxima no ranking de severidade CVSS. Isso porque ela pode ser explorada sem a necessidade de interação com o usuário, ou seja, zero click. O problema afeta um pacote de código aberto chamado org.postgresql::PostgreSQL, que é consumido pelo Bamboo. Então, além de atualizar o Bamboo, vale a pena checar se outro software de sua empresa tem esse pacote como uma dependência e corrigir o problema nesse software também. E o time da Akamai documentou uma nova técnica para escalar privilégios em redes Windows que se aproveita do grupo de administradores do DHCP no Active Directory em situações em que o servidor AD é também responsável por cumprir a função de DHCP. O ataque consiste em abusar das credenciais que fazem parte do grupo DHCP Administrators, as quais podem não ter grandes privilégios, mas pela sua natureza permitem interferir na configuração de DNS, de modo a provocar situações em que o cliente do DNS precisa se autenticar no servidor quando for fazer uma requisição de IP ao DHCP. Quando isso acontece, o atacante pode interferir nesse processo, extraindo dados de autenticação que ele pode usar para acessar o AD com uma credencial de acesso que possua maior privilégio na rede. A técnica é baseada no abuso de recursos legítimos do sistema operacional, de modo que ela não depende da exploração de uma vulnerabilidade específica. O estudo contempla algumas estratégias para a mitigação do problema, mas uma boa saída é segregar recursos da rede, colocando a funcionalidade de DHCP em outro servidor. E eu tinha mais um monte de coisa na fila para falar para vocês, mas o meu tempo acabou. É isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.